E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender e a entender como fazer entradas para que você diminua o seu risco na hora das operações. Uma forma onde você utiliza a técnica de forma clara, objetiva, entendendo os movimentos do gráfico, para você saber se você está na hora de comprar, se está na hora de vender de forma correta. Aqui ó, fiz uma entradinha de venda na região, tá querendo me dar um loss, deixa eu deixar até aberto aqui, porque se ele me der um loss, pessoal, eu vou pegar ele vendido. Não, deu bom, tá lá, ó. Deixa eu aproveitar aqui, eu vou pegar ele de novo aqui na venda, ó. Tá lá, vou pegar com mais duas taxas, tá? Você que está chegando no canal, não perca a oportunidade de aprender de forma gratuita aqui. Todos os dias eu trago super aulas aqui para te ensinar um pouco mais sobre análise gráfica, tá? Entro aqui vendido novamente, ó. Vou entrar com mais duas taxas, aqui eu estou entrando pesado na região e eu vou te explicar como é que eu faço a minha gestão, já que eu estou entrando aqui eu vou mostrar para você. Ó. Fiz a entradinha aqui com uma taxa, porque eu estou esperando o gráfico fazer um movimento. Depois que eu vejo o gráfico fazer um movimento, pessoal, aí está claro o movimento que o gráfico está fazendo. Eu vou explicar todo esse movimento que eu estou fazendo, aí eu vou lá e entro com 4 taxas de uma vez. E eu vou explicar a minha gestão de risco. Tá lá, ó, fechou. Tá mais que fechado o dia. Altamente lucrativo. Vou mostrar para vocês aqui quanto tempo eu demorei para fazer minha análise e minha entrada. Ó, às 7h26 eu fiz a primeira entrada e finalizei a segunda às 7h28. Em 2 minutos, 5-0. 2 minutos eu precisei e vou explicar para você o que aconteceu aqui, tá? Mas antes, você que é novo aqui no canal, eu deixo esse book inteiramente grátis para você baixar, onde eu falo de padrões de velas. Eu trago aqui 16 padrões de velas que todo trader deve saber. Esses padrões de velas, eu divido eles em 36 páginas de estudos, para você estudar, aplicar e utilizar no seu dia a dia. Então baixe de forma gratuita, depois você pode transformar em um e-book. Para baixar é simples, basta vir aqui na descrição do canal, vem na descrição do canal, tem um link aqui, onde você, neste link, você vai fazer o download no meu canal do Telegram. Tem também aqui meu WhatsApp, meu Instagram, tem também aqui a área do aluno, ou seja, o link para você fazer parte do treinamento. Esses links aqui você encontra também abaixo de cada videoaula, tá bom? Então, será muito bem-vindo se você quiser aprender de verdade análise gráfica. Aqui, quando você entrar no canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, vai clicar nela, vai abrir 2 links e aí você escolhe qual dos 2 links a utilizar. Aqui dentro, pessoal, você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo aqui no canal do YouTube, apenas isso. Assim como a Camila, ó. Boa noite, professor, para não perder o costume. Tá lá, ó, Camila altamente lucrativa, né? 4 entradas, 1 0-0, 3 entradas positivas. A Camila está utilizando o indicador Hunter aqui. Eu explico lá no módulo 13 como funciona. Se você quiser fazer aquisição é só entrar em contato comigo. A aula que eu subi ontem sobre vela de força, muito importante. Luiz, ó, batendo meta e fazendo saque. Luiz também utilizando aqui a ferramenta do indicador Hunter. Gilson, batendo meta, que maravilha. Will aqui, ó, batendo meta, que maravilha. John aqui, ó, batendo meta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas, 5-1. John também utilizando aqui o indicador Hunter, altamente lucrativo. O Helder aqui também batendo meta, ó, fazendo a gestão de risco, no caso aqui 4-2, batendo meta, utilizando o indicador. Maicon aqui, ó, utilizando a sua análise fria, 2-1, batendo meta dentro da gestão de risco.
as aulas aqui, ó, que eu subo para o canal e assim por diante, tá? Entra aí, acompanhe os alunos. Eu estou pensando em falar, eu vou falar um pouquinho sobre gestão de risco para vocês hoje, tá? Porque vocês viram ali aluno fazendo 4-2, 5-1, 2-1. É interessante porque muita gente pergunta sobre isso, sobre gestão de risco, tá? Então, pessoal, você pode fazer aí o download do e-book. Tiver alguma dúvida também, você tem Instagram, me segue lá. Pode mandar um direct caso tenha alguma dúvida. Aqui tem resultados de alunos, 60% de desconto do treinamento, link de acesso ao treinamento. Tem alguma dúvida sobre treinamento? Ó, pode mandar um direct aqui. Aqui eu tenho também o meu WhatsApp, caso você venha a querer entrar em contato comigo, tá? Para sanar alguma dúvida. Bom, primeira questão da entrada aqui é simples, né, pessoal? Quem é aluno, eu acho que já entendeu o que aconteceu aqui. Quem não é aluno, vou fazer uma explicação aqui para clarear um pouco a movimentação. Gráfico veio aqui, ó. Gráfico em relação praticamente 1 hora de movimento, eu tenho região de resistência, eu tenho aqui região de suporte, correto? Correto. No meio do caminho eu tenho também outras regiões de suporte, outras regiões de resistência. Então, fica nítido aqui que o movimento do gráfico, ó, faz busca de suporte. Essa região era resistência, depois virou suporte. Essa região era resistência, depois virou suporte. E gráfico chegando à região de resistência. Gráfico chegando à região de oferta, né? Assim como ele saiu aqui de suporte, que é uma região de demanda. Claro, mais clássico que isso, impossível. Então o gráfico sai de ponto A, vem para ponto B e gráfico começa a buscar ponto A novamente. Como eu sempre explico aqui para vocês, gráfico sai de ponto A e agora vai buscar ponto A novamente. Se você tem uma visão aguçada, se você já sabe analisar o gráfico, entende um pouco do mercado, você está vendo que ele está fazendo aqui praticamente um ombro, cabeça a ombro, né? Ou para alguns o W, para outros o M invertido, mas uma figura gráfica de reversão de tendência. Então, se eu tenho uma tendência que saiu do ponto A e chegou no ponto B, uma tendência de queda, mitigou o movimento, logo como ela consegue ganhar força, entrar compradores na região, ela vai começar a buscar o quê? A região de vendedores. Quando o mercado ele quebra essa neckline aqui, ó, isso aqui é uma neckline. Quando o mercado faz a quebra dessa neckline, eu já tenho a certeza e a convicção que ele vai buscar a liquidez lá do início do movimento. Quando o gráfico chega aqui, eu faço um teste na região. Qual é o teste? Eu tenho nitidamente aqui que é uma exaustão de movimento. Eu tenho essa nitidez. Assim como teve a ignição do movimento, eu vejo aqui a exaustão do movimento. O que o Cadu faz? Eu vou fazer uma gestão de risco. Eu entro primeiro com uma taxa para testar o mercado. O mercado toca naquela região e entra vendedores. Quando você vê entrando vendedores na região, você já vê o volume financeiro acontecendo naquela região. Entrou volume financeiro naquela região, aí eu não penso duas vezes. Eu vou lá e já entro com a minha mão cheia no movimento, sabendo que, assim como o preço chega com muito fluxo no mercado, com certeza numa região como essa do módulo 12, ele vai fazer alguma correção, pelo menos de 1, 2 candles, mesmo que ele vá continuar buscando liquidez acima, ele vai fazer um movimento de correção de 1 ou 2 candles, que seja. Entendeu, pessoal? Então, tecnicamente falando, eu trabalhei aqui uma resistência, após tendência a perder força em região, dentro de um contexto gráfico. Que contexto gráfico é esse? Estou olhando regiões, estou olhando tendências, estou olhando padrão de vela, estou olhando fluxo do volume financeiro. O que eu falo todo dia, o passo a passo da análise gráfica. Pois bem,
fiz a análise, fiz a primeira entrada, senti o mercado, realmente o mercado corrigiu. Ontem eu não falei para vocês sobre candle de força? Se você assistir a aula do candle de força ontem, o que eu falei para você? Que quando surge um candle de força, mas tem um pavio, tem aquele que vai falar assim, tem um pavio, qual o problema que tem pavio? Qual o problema de que tem pavio, pessoal? O candle de força, ele sempre, para manter a força do movimento, ele vai procurar corrigir 50% do movimento. Olha a lógica da minha entrada ali da negociação. Então, se ele faz um pequeno movimento aqui, ó, de correção nessa região, eu espero que pelo menos ele faça mais um movimento de candle nessa região. Ou seja, por isso eu estou numa região do módulo 12, mesmo sendo um candle de força. Se ele não for uma exaustão, se ele for uma continuação de movimento, eu tenho a segurança ainda de até 50% do movimento para fazer o meu trade. Só que quem vai entender isso é quem assistiu a aula de ontem, né? Quem não assistiu a aula de ontem não vai entender. Então eu tenho a segurança e eu sento o dedo, porque o risco-retorno, a gestão de risco está bem feita. É essa que eu faço todos os dias e eu falo para vocês. Então, assim que eu assimilei minha gestão de risco, eu tenho a convicção do movimento, eu vou lá, sento o dedo para fazer a minha entrada. Tá bom? Ó, gráfico faz justamente mais uma correção. Vem, olha só, que eu falei para você. Cadu, não aconteceu aqui aquilo que você esperava. Ó. Não foi uma exaustão, o gráfico continuou. Perfeito, pessoal. Olha só, o que eu falei para você? Ó, 50% do movimento, o gráfico fez movimento e continuou. O que eu errei nisso aqui? Nada. Eu trabalhei a análise perfeita dentro de uma gestão de risco, porque eu estou num movimento de correção. Entenda isso, é diferente. Aqui, ó, já é um movimento de continuidade. Se eu começar a trabalhar aqui, ó, eu estou continuando um movimento. Aqui, eu estou corrigindo um movimento. Só que eu tenho a segurança deste candle de força até 50% do movimento. Por quê? Estou numa área do módulo 12. Lá no módulo 12, se você é aluno, tem dúvida, vai lá no módulo 12, você vai entender a minha entrada, porque que eu entrei pesado aqui, sem medo na região. Conseguiu entender? E olha só o que está acontecendo. Aquilo que acontece todas as vezes quando o gráfico chega no módulo 12. Após um padrão de reversão de tendência em região de suporte, o preço vai buscar o início do movimento de liquidez e agora ele vem rompendo lindamente, fazendo um movimento de queda. Fiz a minha venda aqui já, nessa região, expliquei o porquê da execução. Ele ainda foi lá, ó, até pavio, buscou e agora está fazendo um movimento. Simples, né? Simples, pessoal. Ó, entradinha aqui e entradinha aqui. Simples de tudo. Agora, olha só. Você viu eu passando alunos ali? Alunos fazendo entrada, por exemplo, ali. Alunos fazendo entrada de 2 para 1. Alunos fazendo entrada de 4 para 2. Alunos fazendo entradas de 5 para 1. O que eu falo para os alunos nessa gestão de risco? E posso falar para você também tranquilamente. Quando você está lucrativo, se mantenha lucrativo. Então o que acontece? Às vezes o aluno faz uma entrada positiva, mais uma positiva, mais uma positiva, mais uma positiva. E o que o aluno faz? Ele vai até errar um trade. Então ele vai até fazer menos um. E aí ele acaba terminando em 4-1, fazendo a sua gestão de 4-1. O que eu costumo dizer para o pessoal? A gestão para o iniciante é de 2-1. 2-1, ok. Depende do mercado que você está trabalhando. Então, eu tenho uma margem de segurança de 2-1 na gestão de risco. Se eu estou ganhando, se eu estou fazendo meu trade 3-0, 4-0, 5-0, não importa. Quando você ganha muito. Quando você perde, você faz a gestão. Quando você entra no stop, você faz a gestão do stop. Então, o que eu digo para o aluno? Iniciante, sempre faça 2-1.
Se eu estou no Forex, eu vou fazer 2 para 1 do quê? De pontos, de pips, de lotes. Agora em binárias eu tenho que fazer 2 para 1 o quê? De porcentagem, tá? De porcentagem. Então é 2 para 1 de o quê? Porcentagem. Por quê, pessoal? Porque olha aqui, ó, o nosso lucro é em cima de porcentagem. Então vamos supor que eu busco R$100 no dia. R$100 no dia. O que eu indico buscar? Iniciante de 3 a 5% dia. Ou seja, você então de R$100, vamos supor que você está buscando 5%, você vai buscar R$5 dia. Sendo que seu stop será de R$2,50 dia. Aí você fala assim, poxa Cadu, mas é muito pouco dinheiro. Pessoal, o mercado financeiro a gente trabalha com dinheiro. O que acontece por aí que eu vejo é o seguinte, ó, a pessoa coloca lá R$250 de capital e quer buscar 5 mil no dia. Você acha que isso aqui é uma gestão de mercado? A pessoa coloca R$250 no dia e quer buscar 5 mil? Não, né? Agora, se a pessoa tem 5 mil reais na corretora e ela busca R$250 no dia, automaticamente ela está buscando o quê? 5% no dia. Tendo o seu stop pela metade, ou seja, R$125. Correto? Porcentagem aqui, ó, de metade do valor. Entendeu, pessoal? Essa é a gestão de risco que você tem que fazer. Hoje eu faço uma gestão de 3 para 1. Por que 3 para 1? 3 para 1. Você vê que eu entro às vezes com 3 taxas, às vezes eu entro com 2 taxas ou às vezes eu entro com uma taxa, depende do movimento. Aqui, por exemplo, ó, eu tinha entrado uma taxa para sentir o mercado, depois eu entrei com 4 taxas. Praticamente, como eu estava lucrativo na primeira, eu sentei o dedo ali com o meu stop. Praticamente ali 4 taxas, 4 a 1. Então já aumentei um pouco a gestão de risco. Mas você conseguiu entender? Então isso aqui, pessoal, não é o normal. Não se faz isso. Ah, eu vou colocar R$200 e transformar em 5 mil. O que é normal é você colocar 5 mil e buscar R$250 no dia. E não colocar R$250 e buscar 5 mil. Agora, é claro, o que acontece quando você fala assim, ah, mas se eu tenho pouco dinheiro, se eu coloco R$100 e busco 5% no dia, só 5, e o stop 2,50, eu vou fazer uma entrada no dia ou 2, eu vou dividir, é muito pouco. Pessoal, entenda o negócio. Conforme você vai ganhando, o seu capital vai aumentando. Então, esta porcentagem que você busca no dia, de 3 a 5%, que era de R$100, quando chegar no final do mês, ele pode estar em R$125, depois pode estar em R$230 no outro mês, depois no outro mês em R$320 e assim sucessivamente. Ou seja, conforme você vai aumentando a porcentagem é em cima do valor do seu capital. Conseguiu compreender? Então, essa gestão de risco que eu utilizo. Você que está aqui em opções binárias para iniciante, eu sempre falo, comece por gestão por 2 a 1. Ah, Cadu, mas um aluno ali fez 4 a 2. Ele já é um aluno vivido. Ele já conhece, já sabe fazer conta de gestão de risco, vai fazer 4 a 2. Ah, o outro aluno lá fez 5 a 1. Tranquilo, ah, Cadu, você fez 5 a 0. Não importa, como eu disse, você vai fazer na gestão de risco conforme você melhora a sua assertividade, conforme você aumenta o seu conhecimento, conforme você vai se tornando um profissional. Ah, Cadu, de 3 a 5% é muito pouco, eu queria buscar 10%. Será que eu posso buscar 10% do valor? Se eu tenho R$100, eu posso buscar R$10? Eu faço 2 entradas de 5 e ter no meu stop de 5%, que é justamente uma entrada de 5? Pode. Você já sabe analisar o gráfico? Você já tem uma assertividade boa? Você consegue em 30 minutos fazer 2 entradas perfeitas? Não tem problema algum, mas saiba que se você aumenta a porcentagem de busca, você aumenta o risco. Você entendeu? Por isso que a gente sempre fala assim, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, tá?
Como nós estamos trabalhando aqui em binárias, que a gente vê o quê? O lucro em cima de uma porcentagem que a gente busca, a gente tem que fazer a conta em cima de porcentagem. Então, não importa se você tem 50, 100, 200, 500, R$1.000 de capital na corretora. Tem que fazer uma gestão conforme o capital da corretora. Buscando aí de 3 a 5%, eu já sou altamente lucrativo, eu sou muito bom, eu vou aumentar minha porcentagem. Gestão de risco aumentada, o risco-retorno aumentado. Ou você ganha mais ou você perde mais. E tudo isso, pessoal, é fazer conta. E não adianta eu, Cadu, falar o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Não, é você que tem que fazer. Assim como eu fiz uma entrada aqui em EURUSD fazendo com uma taxa, e aqui em EURUSD fazendo com 4 taxas. Ou seja, você vai fazer a sua entrada de acordo com a oportunidade que você tem de trade. E isso vai de acordo com o seu capital. Não adianta eu impor uma porcentagem ou impor o que você deve fazer. Você deve fazer de acordo com a gestão em risco da sua realidade. Conseguiu entender? Então, qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Quer aprender a analisar o gráfico? Quer aprender a fazer a gestão de risco? Quer ter o suporte diretamente comigo? Lá no treinamento, por exemplo, eu ensino sobre o diário, sobre você fazer essa gestão de risco, analisar o gráfico. É só estudar da forma correta e aplicar da forma correta. Será muito bem-vindo se você quiser fazer parte do treinamento. O valor é irrisório, acesso vitalício e suporte diretamente comigo. Quer fazer a aquisição do indicador? É só entrar em contato comigo também. Hoje falamos sobre gestão. Então você que está chegando ao final da aula, não esquece de deixar a hashtag gestão, onde falamos sobre gestão de risco. Essa é a gestão de risco que eu utilizo, é a gestão de risco que eu indico. Não indico alavancagem para ninguém, não indico nenhuma outra gestão, e sim risco-retorno de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, depende da sua vivência no trade, depende da sua expertise, depende do seu conhecimento. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!